Ei pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim fazer uma resenha de um jeito diferente, uma resenha de um formato que eu ainda não estou muito acostumada, que é uma vídeo resenha falando um pouquinho sobre um livro que eu acabei de ler, que eu espero que vocês leiam também. E o livro que eu vou falar é esse aqui, que chama O Menino da Lista de Schindler. Eu vi algumas versões em que ele aparece com o nome também de O Menino do Caixote ou O Garoto do Caixote. E eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês, porque foi para mim uma história bem legal, bem impactante, e eu queria dividir ela com vocês. Nessa história nós vamos conhecer uma família polonesa. Eles moram numa cidade do interior, na Polônia, e tem um pai que trabalha numa fábrica como técnico, né? Ele, na realidade, ele faz moldes e tal. E essa família, ela é composta pelo pai, a irmã e mais 4 irmãos. E é uma família pobre, uma família judia, né? Eles são judeus. E essa história se passa no finalzinho, no iniciozinho da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? O pai, buscando condições melhores de vida, vai para a cidade de Cracóvia. E lá nessa cidade ele é empregado em uma fábrica. Na realidade a fábrica o transfere, a fábrica abre uma nova filial, né, abre uma nova indústria na cidade de Cracóvia e o pai é transferido para lá. Depois de mais ou menos 5 anos em que o pai está trabalhando lá, ele consegue levar toda a família para morar nesta cidade, e aí é uma alegria, porque a família toda sempre teve muito desejo de melhorar de vida e tal. A realidade é um pouco estranha, porque para a gente que já está acostumado com muito de tecnologia, com muitos confortos, como você ter um banheiro dentro de casa, como você sabe, tem tantas coisas que parecem surreal, mas isso é porque a gente está falando de 1940, 1942, né? E era uma realidade completamente diferente da nossa. E quando a gente vê essas histórias assim, realmente algumas coisas que parecem ser algo espetacular, como por exemplo você ter um rádio, você ter banho quente, você ter água encanada, parece muito surreal. Mas na realidade a mudança da família para Cracóvia traz algum conforto que antes a família não usufruía na cidade do interior onde eles moravam. O único problema é que quando essa família chega na Cracóvia, pouco tempo depois, a Polônia ela é invadida pelos alemães e aí inicia o que até então não era chamado, né, mas o que a gente passou a ser conhecido por nós como a Segunda Guerra Mundial. A história é muito triste, porque ela acompanha sob o ponto de vista de um garotinho que vai dos 10 até aproximadamente 15 anos, toda a trajetória da família dele, né, o que eles fizeram, o que foi necessário, pelo que eles passaram para conseguir sobreviver à Segunda Guerra Mundial e principalmente a sobreviver ao Holocausto. A família toda ela sofre muito, mas a gente tem uma perspectiva meio que de uma criança. Então, muitas vezes, apesar do relato ele ser muito triste, ele não tem aquela visão agressiva que às vezes você vê, né? Uma visão, não é nem uma visão agressiva, eu diria que é uma visão que impacta. Porque como ela é a perspectiva de uma criança, muitas coisas que ele fala, ele relata sem detalhes, porque ele realmente não tem esses detalhes, né? Não, ele não chegava até ele os detalhes. E aí a gente vai conhecer esse pequeno rapazinho, o Leon. O Leon é um menino muito esperto, o Leon é um menino muito inteligente, mas o Leon também é um menino que vai passar por poucas e boas. O Leon, como eu expliquei para vocês, ele tem outros irmãos. A irmã é uma mocinha já, e aí ela consegue trabalho numa fábrica. O pai trabalha numa fábrica. A mãe é um dos personagens que, apesar de aparecer pouco, me impactou muito, porque é aquela mulher dedicada à família, dedicada ao marido, e isso acaba mostrando pra gente também uma perspectiva e de uma realidade de um tempo em que as mulheres viviam basicamente pro esposo e pros filhos, né? E não deixa de ser impactante também. E aí, durante esse período em que o Leão e a sua família ficam lá, eis que começa a Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse momento, é que a gente começa a ver toda a mudança pela qual a sociedade começa a passar. E a família, ela sofre muito, ela é colocada, de certa maneira, em guetos, né? Em certa maneira, não, eles vão viver em guetos. O pai
em um determinado momento da história tenta fugir da cidade, achando que talvez fosse melhor para a família. Mas o mais interessante é que durante também a Segunda Guerra Mundial, essa fábrica que o pai trabalhava, ela acaba sendo comprada por Oskar Schindler. E aí, quem já assistiu o filme da Lista de Schindler vai se lembrar que o Schindler era um empresário. Ele era nazista, né, mas ele, na realidade, ele tinha a intenção de salvar os judeus, e a famosa Lista de Schindler consta o nome desse personagem. Uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar de muitas vezes o personagem Schindler ele ser um pouco mistificado como um herói, um cara perfeito, o Leon ele consegue mostrar alguns aspectos que mostram que o Schindler ele era um cara com ideais, mas ele também era um cara que, de certa maneira, no início da guerra, ele se aproveita da situação para ficar rico. Mas em algum momento ele começa a perceber que aquilo que estava acontecendo era errado e não podia continuar do jeito que estava. E é a partir desse momento em que o Schindler começa a utilizar todos os seus recursos, sejam eles de relacionamento, sejam eles financeiros, para tentar salvar o maior número de judeus. Judeus esses que estavam todos trabalhando na tal fábrica do Schindler, que inicialmente fabricava panelas esmaltadas e que durante a guerra começou a fabricar balas, armamentos, né, coisas que eram necessárias para os nazistas. É muito triste você ver como que toda uma nação, né, fica envolvida com uma ideologia e compra essa ideologia como correta, e que mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães são derrotados na guerra, você ainda percebe que os poloneses eles não queriam a presença dos judeus mais nas suas cidades. Eles tornam-se pessoas incômodas para a sociedade. E é nesse momento em que o Leon, né, um dos sobreviventes, nem todos os familiares deles vão sobreviver, como vai ser possível ver na história. Ele acaba conseguindo abrigo, refúgio para ele e para o pai e a mãe nos Estados Unidos, devido a já ter alguns parentes que moravam lá. Eu gostei muito do livro, apesar de, como eu expliquei para vocês, ele não entrar tanto nos detalhes. Então, se você gosta daqueles livros que entram mais nos detalhes, talvez esse livro não atenda a essa necessidade. Mas por ele ser um relato de uma família que sofreu muito, que batalhou muito, mas que conseguiu superar todos esses desabores, né? Há algo no final do livro em que ele fala que durante muito tempo ele não contou essa história, a história dele como sobrevivente. E que quando ele vai contar, é somente quando sai o filme A Lista de Schindler. E que aí, como o nome dele constava, as pessoas começaram a procurá-lo. Muitas pessoas que nem sabiam de toda a sua história começam a falar: nossa, mas você é um sobrevivente do Holocausto. E aí que ele começou a contar a história dele para o mundo. E ele fala que muitas vezes ele não contava porque ele queria não ser rotulado como sobrevivente só. Ele não queria que isso fosse o que ele era. Então ele criou uma nova vida para ele com novas perspectivas nesse novo país. E é muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas elas se tornam aquilo pelo qual elas passaram. Então, ela tem um problema de câncer, ela se torna o doente de câncer. Ela passa por uma guerra, ela é o sobrevivente de guerra. E o Leon não. Ele é um sobrevivente que não deixou que isso limitasse a sua vida. Então, ó, foi um livro muito bom de ler pelo motivo, né, de você conhecer um pouco mais da história desse povo. Eu acho que conhecer essas histórias impede até que a gente cometa novamente esses mesmos erros no futuro, então isso acaba sendo uma super dica também. E vou deixar aqui a minha dica. Esse livro eu ganhei de presente de uma amiga querida do Cultura Pocket. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Espero que ela tenha ficado bacana. Se você quiser procurar, eu vou deixar aqui a capa para vocês verem direitinho. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Se essa for legal, se a gente tiver um bom retorno, se vocês gostarem do vídeo desse jeito, eu faço outros, prometo, tá? Então, beijo, tchau, tchau, até a próxima!